Olá, eu sou a Ingrid Ramanushi, você está no canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos. E olha que sugestão linda eu vou trazer para vocês hoje. Eu vou ensinar como fazer esse copo belíssimo estilo marroquino. E ele é todo feito em tintas que você faz a queima no forno doméstico e depois pode lavar à vontade que a tinta não vai sair. Este vídeo faz parte da playlist Pintura em Vidro e Porcelana, onde eu ensino várias maneiras de você usar tintas de queima a 150 graus no forno doméstico. E a sugestão de hoje, olha só, é transformar um simples copo de requeijão nesse copo estilo marroquino que ficou maravilhoso. E se você está gostando desta sugestão e dessa técnica, eu já vou te pedindo, dá um joinha aí para mim, compartilhe esse vídeo e se inscreve no meu canal. Então vamos aprender? Até já! Bem, gente, conforme eu falei para vocês, hoje eu vou ensinar como fazer a pintura em copos, né? Usando as tintas de queima em forno doméstico. Eu vou ensinar a fazer um lindo copo estilo marroquino. Tá? E os materiais, olha só, eu vou usar esse copo simples mesmo, que era um copo de requeijão, né? Mas aí você use o copo que você tiver disponível, se quiser comprar nesse modelo, fica bem bonito, tá? Vou usar as tintas, né, de queima em forno doméstico e hoje eu vou usar uma tinta um pouco diferente, que eu vou até mostrar para vocês. Eu vou usar a Decorfix 150, só que eu vou usar, olha só, a tinta fosca. Porque a Decorfix 150 ela tem várias versões. Ela tem a brilhante, que é o que eu tenho usado nas outras aulas, tem a versão fosca, tem a versão metálica e a versão para canetar, tá? Então cada uma tem um efeito diferente, né, após a secagem, após a queima. Então hoje eu vou mostrar para vocês qual o efeito, né, da tinta fosca. Então todas as cores que eu vou usar aqui serão as cores foscas e na medida que eu for usando eu passo para vocês o nome da cor e a referência direitinho, tá bom? Vou precisar também de pincéis, né? Lógico que eu não vou usar todos esses pincéis, mas praticamente, ó, serão pincéis chanfrados, pincéis chatos e alguns pincéis redondos, porque também vou ensinar como fazer alguns desenhos, tá bom? Então, se você tiver esse estilo de pincel, você já separa e também na medida que eu for usando, eu passo para vocês a numeração e a referência do pincel, certo? E como eu falei na semana passada, na aula onde eu ensinei vocês a pintar uma taça, né, com essas tintas de queima em forno doméstico, na semana passada eu usei o prato giratório. E nesta semana eu vou aplicar a técnica usando, olha só, o torno, né, profissional de pintura, tá bom? Mas nada impede, se você quiser fazer a técnica de hoje usando o prato giratório, também pode, que o resultado ficará belíssimo, tá bom? E se você quer saber as diferenças entre o torno, o prato giratório que eu sugeri, diferenças de preço, como eles funcionam, assistam a aula da pintura em taça que eu ensinei, né, com queima em forno doméstico, como pintar uma taça, né, de vidro, que lá você terá todas as explicações a respeito desse torno e do prato giratório e as vantagens e desvantagens de cada um, tá bom? Combinado? Então são só esses os materiais e vamos à nossa técnica. Até já! Bem, gente, para iniciar nosso trabalho, olha só, eu já coloquei aqui no torno a fita autoadesiva, né, a dupla face, que é justamente para encaixar o copo e o copo não sair, né, aqui do eixo, tá bom? Então, como eu expliquei na última aula, nós vamos pegar o copo e colocar bem centralizado aqui no torno, tá? É bastante importante que ele fique bem centralizado. Como o torno já tem essas marcas, ó, deu certinho o fundo do copo, provavelmente ele já, olha só, já tá bem centralizado, não tá jogando nem para um lado nem para o outro. Eu vou só deixar ele sem centralizar para vocês terem uma ideia, ó. Se ele não estiver centralizado, olha só, quando a gente vira, ó, ele faz esse movimento, tá? E se nós fizermos a listra ou a pintura com o copo nesse movimento,
ela vai ficar toda torta, vai ficar mais pintada de um lado e menos do outro, então é importante o copo ficar bem centralizado. Isso a gente vai ajeitando com a mão. Eu já expliquei bem isso na aula, né, onde eu ensinei a pintar a taça, tá bom? E olha só, tô girando, ó. Ele não tá jogando para nenhum lado e já está bem centralizado. Esse copo aqui eu já preparei, já limpei, passei álcool, ele tá bem limpinho e pronto para receber aqui as nossas tintas, tá bom? Então a primeira tinta que eu vou colocar será essa, ó. Como eu falei, hoje eu vou usar as tintas de acabamento fosco, então eu vou usar a Decorfix 150 fosca na cor, olha só, vermelho rubi 442, a referência dela, tá bom? E é bastante importante, principalmente as tintas foscas, que a gente misture bem. Então hoje eu vou usar até um palitinho para misturar bem, porque os pigmentos que fosqueiam a tinta costumam descer, né? Então é bastante importante, né, quando vamos usar as tintas foscas, misturar com um palitinho também. Olha só, um pouquinho no copo com água, ela já está bem misturadinha. E vamos começar a aplicar a primeira cor. E como eu já expliquei também na última aula, nós vamos carregar bastante o pincel, girar o torno e depois que o torno estiver girando, nós simplesmente encostamos o pincel já carregado com a tinta, tá bom? Nunca coloque o pincel antes do torno que ele esteja rodando, que isso vai prejudicar bastante a pintura. E também antes do torno parar, você já retira o pincel. Tá bom? Se precisar, você dá mais um impulso, mas nunca fique passando a tinta com o torno quase parando ou com ele parado. E também, olha só, a minha mão vai ficar aqui parada, tá? Vou até já demonstrar para vocês, ó. A gente carrega bastante o pincel, ó. Não a ponto de escorrer, mas tem que carregar bastante, tá? Ele tá bem carregado e eu vou fazer 3 faixas aqui. Então a minha primeira faixa será vermelha, olha só. Coloco, viro o pincel, porque a tinta ela começa a acumular, né, mais de um lado que do outro. Olha, e vai passando. Vocês estão vendo que antes do torno parar eu já retirei. E aqui vou passar mais uma camadinha, ó. Aí você vai subindo e descendo com o pincel para que a pintura fique bem homogênea. Ó, vai subindo e descendo, fazendo esse movimento aqui. Carrego mais uma vez. Fazer ela um pouquinho mais larga, vindo mais ou menos até aqui. E pronto, gente, já passei a primeira camada, tá? A tinta fosca, ela tem essa característica. Quando a gente passa a primeira camada, ela nunca vai ficar fosca, ela vai ficar fosca só depois que secar. Aí ela vai ficar, olha só, com esse aspecto aqui, como esse azul de baixo, que é uma tinta fosca. Tá vendo? Eu passei aqui umas listras douradas, mas dá para perceber, olha a diferença. Esse foi com uma tinta brilhante, esse copo, e esse outro com uma tinta fosca. Olha a diferença que dá. É a mesma cor nas versões diferentes. Então, essa cor aqui, daqui a pouco ela seca, aí ela já vai pegar esse fosqueado lindo aqui, como esse azul. E agora nós vamos para a segunda cor. Então, como eu vou continuar usando esse mesmo pincel, eu venho aqui, ó, no meu vidrinho com água, lavo bem o pincel. E muito importante, né, também como eu já expliquei para vocês, retira toda a água aqui do pincel. O pincel ele não pode ficar com o resto de água.
tá bom? Isso é muito importante, porque se ficar com água, a tinta ela não vai aderir no vidro. Então, enxuga, se você for usar o mesmo pincel, olha, enxuga realmente muito bem, para ele ficar bem sequinho, tá? E a segunda cor que eu vou usar será esta aqui, ó. Também uma tinta fosca, na cor Ocre Ouro, número 305. E mais uma vez, também vou misturar super bem. Pronto, né? Agora que a nossa tinta já tá bem misturada, eu vou novamente carregar bem o pincel e ir para a próxima cor. Olha só. Aí eu procuro passar logo abaixo aqui do vermelho, né? Que eu já apliquei. Vocês viram que minha mão vai subindo e descendo, ó, com o pincel? Isso serve para você espalhar bem a tinta e não ficar em faixas, né? Vou fazer mais ou menos até aqui na cor amarela. Vocês estão vendo, gente? Fazendo contorno, ó, ele dá uma super estabilidade, né? Bem diferente do prato giratório, a estabilidade dele nem se compara. E tem um giro ótimo, né? Pode ver que eu fico, ó, girando bastante tempo. Consigo fazer meu trabalho aqui tranquilamente. E aqui pronto, gente, ó. Já passei aqui a minha segunda cor, que é essa cor amarelo ocre. Aliás, o ocre ouro, tá? E agora, novamente, vou limpar o pincel para poder partir para a terceira cor que eu vou passar, que é essa cor aqui, ó. A cor fosca, né? Na cor azul royal 441, tá? Aí, gente, como eu quero que o azul venha até o final, o que que eu posso fazer agora? Eu posso virar o copo, aí você enfia a mão aqui dentro para tomar cuidado para não estragar outra pintura e vira o copo aqui no torno. Olha, centraliza ele direitinho, olha, tá um pouquinho torto, ou um pouquinho mais para cá. E agora que tá bem centralizado, eu venho passando a cor azul também, tá? Ó, enxugo bem meu pincel. E aplico da mesma maneira a cor azul. Dessa maneira é bom porque você consegue, olha só, ir até o fundo do copo, né? Sem problema nenhum. Pronto, gente. Já passei as três cores, aqui no meio se com alguma falha não tem problema, porque eu ainda vou fazer as faixas da cor de cobre, tá bom? Então agora o próximo processo é o quê? Eu vou deixar essa tinta secar bem, tá? Pra gente ir para a próxima etapa, que será passar os detalhes metálicos aqui na nossa peça e fazer o efeito marroquino, tá bom? Até já! Bem, gente, olha só, a tinta já secou e olha como ela já fosqueou
né? E ficou bem bonito aqui já o efeito, tá? Então agora nós vamos passar para a decoração, para deixar esse copo aqui no estilo marroquino. E para isso eu vou usar, olha só, a Decorfix 150 metálica na cor cobre, referência número 394, tá bom? Então essa tinta aqui eu vou usar em toda a decoração. E vocês me perdoem, no início do vídeo, quando eu fiz aqui as faixas, o pincel que eu usei foi número 12, um pincel chato, né? De cerdas macias, tá bom? As cerdas são sintéticas e macias. Ele não tem a marca porque é um pincel importado, mas qualquer pincel chato com as cerdas macias, aí você pode usar. E o tamanho dele vai depender muito do tamanho da faixa que você quer fazer. Faixas mais largas, use um pincel mais largo. Se quiser fazer uma faixa mais fininha, use um pincel mais fino. Você não é obrigado a comprar igual o meu. Eu tô passando porque tem muita gente que gosta, né, de saber qual pincel usou. Então, qualquer pincel chato, cerdas macias, o que eu usei foi o número 12, tá? E agora, para fazer as faixinhas aqui no meio, olha só, eu vou usar esse pincel aqui, chanfrado, né, número 2, tá bom? É da mesma marca que o outro, também de cerdas bem macias, tá? Aqui a minha tinta cobre eu já misturei bem com palitinho. E eu vou começar fazendo duas faixinhas, uma aqui e a outra aqui, para justamente dividir aqui as cores, tá? E a mesma coisa, gente, vou carregar aqui bem o pincel na tinta cobre. Vou usar o pincel chanfrado, né, o número 2. E vou começar fazendo aqui as faixas. A tinta metálica, gente, é bem importante vocês saberem, ela tem uma característica assim que você passa, parece que ela tá bem transparente, quase não se vê, né? Qualquer tinta metálica aqui da Decorfix. Só que depois que ela seca, ela fica bem mais presente, né? Os pigmentos metálicos aparecem bastante, então não tá nem vendo quase direitinho, mas aqui já tem a minha primeira faixinha cobre, tá? E eu vou fazer uma outra aqui na parte do azul também, para dividir justamente as cores. Olha. Carreguei o pincel de novo e vou passar mais um pouquinho. E pronto, gente, olha, já fiz uma faixinha aqui e a outra faixinha ali, e são as únicas que eu vou fazer para esse trabalho. Então agora a próxima etapa é fazer aqui as decorações, né, nas cores, as decorações estilo marroquino. E essa decoração a gente pode fazer ou com carimbo, ou com stencil, ou pode fazer à mão livre, tá bom? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês como fazer os desenhos à mão livre aqui na parte colorida. E aí eu vou dar uma super dica agora para vocês. Essa tinta, né, se você jogar água aqui ou passar um paninho com água, ela vai sair. Então, como nós vamos fazer uma pintura sobre essa tinta, o que eu recomendo? Que você leve esse copo agora, aguarda, né, as 24 horas e depois faz a queima desse copo, tá? Normalmente a Decorfix 150 é queimada a 35 minutos a 150 graus, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar 24 horas, vou queimar essa tinta no forno, deixar lá os 35 minutos a 150 graus e depois de feita a queima, aí sim eu vou fazer a pintura. E por que eu vou fazer isso? Por exemplo, eu tô fazendo um motivo aqui, tô pintando. Eu errei, se eu passar um paninho com água e o fundo já estiver queimado, não vai interferir em nada. Agora, do jeito que ela está aqui, se eu fizer aqui um motivo, puxa vida, errei, e quiser retirar a tinta, o fundo vai sair junto. Aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que pintar tudo de novo.
Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente pode fazer mais de uma queima. Não há problema nenhum de você queimar mais de uma vez a tinta Decorfix, tá bom? Então agora eu vou queimar aqui essa base, né, que é a base de fundo, e depois que ela estiver, olha, como esse copo que eu posso lavar, posso fazer o que eu quiser, aí sim eu vou aplicar a minha pintura, o meu carimbo, ou seja lá qual decoração você queira colocar no seu copo, tá bom? Bem, gente, eu já fiz a queima aqui no copo, né? Agora, se tiver algum probleminha e eu precisar retirar a tinta, aí não tem nenhum problema, porque o copo já está queimado, ele está totalmente lavável. Olha só como as cores já ficaram lindas, né? E agora nós vamos fazer a decoração que eu prometi, a decoração estilo marroquino. Então, para isso, eu vou continuar usando aqui a Decorfix 150 metálica na cor cobre, número 394. E vou usar esses dois pincéis, ó. O primeiro esse pincel Castelo C542 e o segundo é esse pincel da Condor 4770, tá? Bem, como eu falei, essa decoração nós podemos fazer com stencil, com carimbo ou desenhando, né, a mão livre, que é o que nós vamos fazer hoje. Então, primeiramente, mais uma vez, vamos misturar muito bem aqui a nossa tinta, né? A tinta cobre. E eu vou começar aqui usando esse pincel, né, o 4770 da Condor, o mais fininho, para fazer o primeiro motivo. E como sempre, a gente carrega, olha, bem o pincel, tá? Pincel bem carregadinho. E eu vou fazer a primeira aqui. Como se fosse uma pétala, né, de flor, ó. Carrega de novo o pincel. Eu faço uma bolinha. E olha só como já ficou lindo, né? Nas outras aulas eu vou ensinar para vocês também, em outros trabalhos, como a gente fazer decoração, né? Utilizando carimbo e stencil, que dá também. Muito legal, né? Agora eu vou fazer na lateral aqui, como se fosse um losango. Formas bem características, né, desse tipo de cultura. Olha, tá? Aí procura fazer um outro mais ou menos na mesma direção. E a pintura à mão, gente, não precisa ser aquela coisa muito certinha, não, né? Um trabalho artesanal tem essa característica, né? Não foi feito por uma máquina. E olha só como já ficou bonitinho aqui, né? O nosso primeiro desenho. Eu vou procurar fazer um de cada aqui para vocês terem uma ideia. E depois é só a gente repetindo, né? Esse mesmo desenho ao redor do copo, tá bom? Para fazer o desenho aqui do meio, eu quero fazer um pouquinho mais largo. Aí eu vou usar o pincel Castelo C542. E aqui, ó, vou fazer um losango um pouco maior. Olha só que bonitinho. E aqui na lateral, duas bolinhas. E aqui
embaixo eu vou fazer, é um desenho que eu já até fiz em um outro trabalho, como se fossem vírgulas, sabe? Que vai ficar, acho que bem legal também. Então, eu vou continuar usando esse pincel, carregar aqui, né, tinta. E aqui eu vou até virar para ficar melhor. Ó, você aperta a ponta do pincel e puxa, ó. Aí você faz como se fosse uma vírgula. Olha só como fica bonito, né? Bem bacana. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Eu aperto o pincel e puxo, ó. Aí eu faço outra forma. Agora aqui, vou fazer uma virando para cá, ó. Aperto, ó, e puxo. Tá ficando umas bolinhas de ar, mas não tem problema que elas estouram. E assim vamos fazendo, né, esses desenhos aqui bem livres. Muito lindo, né, gente? E aqui é só ir, né, contornando o copo, lógico, tomando cuidado, porque essa tinta aqui ainda está fresca, para você não encostar, né? E você vai fazendo o mesmo tipo de desenho em todo o redor do copo. Aqui no caso do primeiro, ó, eu vou repetir essa florzinha aqui e vou fazendo, né, sucessivamente, uma florzinha, um losango, uma florzinha, um losango, até completar tudo. E esse losango do meio é a mesma coisa. Aqui eu faço o outro, faço as duas bolinhas e vou completar ao redor de todo o copo, que é justamente isso que eu vou fazer agora. Bem, gente, outra coisa que eu queria registrar aqui com vocês é aquilo que eu expliquei da importância da gente queimar o copo. Digamos que eu tô aqui pintando, né, normal, ó. Faço aqui, por exemplo, vou fazer uma bolinha aqui, aí ela ficou meio torta, não gostei. Aí o que que eu faço? Eu molho aqui um cotonete, né, um pouquinho na água, ó, tiro o excesso, venho aqui, ó, e retiro, né? Ó, e sai todinho a tinta e não vai tirar a tinta de baixo. Se eu não tivesse queimado, na hora que eu fizesse isso, a tinta de baixo sairia junto. Aí eu perderia todo o meu trabalho, eu teria que lavar todo o copo e começar tudo de novo. Então a importância da gente queimar, né, essa base é justamente essa. Quando você estiver fazendo seu desenho, seu carimbo, aí não tem problema se você errar, apagar com um pouquinho de água e continuar fazendo. Ou até lavar o copo todo, em último caso, se você não gostou, e começar tudo de novo, porque a sua base já vai estar queimada e ela não vai sair mais, tá bom? E agora, como eu falei, né, eu vou só registrar aqui o restante da pintura, mas será, né, a repetição do que eu já fiz. Gente, né? A parte do meio, ó, já repeti aqui o mesmo padrão em todos os lados e vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo.
fiz a pintura em todo o copo. Aí, o que nós temos que fazer agora? A mesma coisa. Eu vou deixar essa pintura curar, né, por 24 horas e vou fazer a segunda queima, utilizando o forno, né, a 150 graus por 35 minutos, tá? Então não importa que eu já fiz a primeira queima no fundo, eu posso fazer uma segunda queima. E é isso que eu vou fazer agora, deixar descansar 24 horas a pintura e queimar novamente no forno, tá bom? E quando tudo estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou aqui o trabalho final no nosso copo. Até já! E olha só, gente, como o copo ficou maravilhoso. Ninguém fala, né, que era um simples copinho de requeijão. Nós transformamos, né, nessa pintura linda, estilo marroquino, maravilhosa, né? Aí você pode fazer um conjunto, juntar alguns copos aí, ou mesmo comprar, né, porque vale a pena. Fica um conjunto maravilhoso de copos. Gostaram, gente? Vocês viram como é fácil? E com essa tinta, né, que nós queimamos no forno doméstico, você pode lavar à vontade esse copo que não vai sair a tinta. A única recomendação que eu sempre dou a vocês é não levar o copo ao micro-ondas e também não levar a máquina de lavar louças, porque essa tinta ela reage ao calor, tá bem? E se você quer ver outros vídeos a respeito dessas tintas de queima em forno doméstico, acesse a playlist Pintura em Vidro e Porcelana aqui do canal Recriar com Arte. Então, gente, até a próxima semana e já vou pedindo, como sempre, a você, não deixa de dar o joinha para mim, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, gente! Até a próxima semana, se Deus quiser!